Oi, professor. Eu me chamo Giovana e faço a disciplina de comportamento organizacional com você. Eu já quero logo dizendo que eu moro perto do aeroporto. Então, de vez em quando, você vai ouvir zoada de avião. E também moro perto de uma oficina que conserta carro. Então, toda hora eles estão mexendo, toda hora eles estão quebrando alguma coisa. Então, eu já vou logo pedindo desculpa pela zoada, né, que vai ter durante a minha apresentação. Bom, através da disciplina de comportamento organizacional, eu pude ter conhecimentos bem aprofundados sobre as organizações, né, como elas funcionam, como elas desenvolvem as suas estratégias e como elas conseguem alcançar os seus objetivos e seus resultados. Ao longo da disciplina, houve várias apresentações com vários temas, né, temas bastante relevantes, só que houve um tema que chamou bastante minha atenção, que foi o de comunicação, né, que é a comunicação organizacional. Esse tema, ele tem ocupado bastante espaço, né, no meio corporativo. É um tema bastante relevante. E o estudo da comunicação organizacional, ele tem crescido desde a década de 90. E o tema, ele é fonte de diversos estudos e muitas considerações. A comunicação organizacional é fundamental para a empresa cumprir sua missão e realizar os seus objetivos estratégicos. A comunicação, ela nutre, né, a relação que a empresa tem com seus funcionários, com seus acionistas e com seus clientes. Chiavenato, ele dá um conceito bastante relevante sobre o que é comunicação. Ele fala que a comunicação é a troca de informações entre indivíduos, significa tornar comum uma mensagem ou informação, né? E constitui a comunicação, ela constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. Um outro conceito que eu achei bastante relevante sobre comunicação organizacional diz que a comunicação organizacional, ela diz respeito a todas as formas institucionais de interagir e relacionar-se com seus públicos. O seu foco é construir vínculo tanto com membros internos quanto externos. O que é preciso entender, em primeiro lugar, é que a comunicação, ela tem que ser entendida como parte inerente à natureza das organizações. Essas são formadas, né, as organizações, elas são formadas por pessoas que se comunicam entre si e que, por meio de processos interativos, elas viabilizam um sistema funcional para a sobrevivência e execução dos objetivos organizacionais num contexto de diversidades e de transações bastante complexas. Portanto, sem a comunicação, as organizações elas não existiriam. A organização ela é um fenômeno comunicacional contínuo. Então, a todo momento, a organização, as pessoas elas estão ali se comunicando entre si. O fato de as organizações elas serem compostas por pessoas que possuem os mais diferentes universos cognitivos e as mais diversas culturas e visões do mundo implica por si só a complexidade que é pensar a comunicação dentro das organizações. Ou seja, trata-se de trabalhar a comunicação não de um ponto de vista, como eu posso falar, meramente linear, né? Mas de considerar, sobretudo, um processo relacional entre indivíduos, departamentos, unidades e organizações. Se parar para analisar profundamente, esse aspecto relacional da comunicação, do dia a dia nas organizações, seja ela interna ou externamente, dá para perceber que elas sofrem interferências e condicionamentos variados dentro de uma complexidade difícil até mesmo de ser diagnosticada, né? Dado aos volumes e os diferentes tipos de comunicação existentes que atuam em distintos contextos sociais. Porque
Dentro da organização, a gente tem dois tipos de comunicação. A formal, que é aquela que a empresa, né, ela passa as suas comunicações, as suas mensagens para os seus colaboradores. E a informal, que é aquela que acontece ali, né, no dia a dia com as pessoas, né? E se essa comunicação ela for difusa e pouco assertiva, pode até gerar conflitos interpessoais, confundindo-se com notícias que não correspondem com aquilo que foi dito. Bem aí, entramos em um ponto bastante relevante, né? Que é a importância que a comunicação tem dentro das organizações. Toda guerra começa pela comunicação ou pela falta dela e termina em um acordo entre ambas as partes, também através da comunicação. Isso é para mostrar o quão é importante que as organizações elas entendam o quão relevante e valioso é a comunicação. Uma comunicação eficaz, que seja clara e direta entre todos aqueles que fazem parte da organização, é essa comunicação que garante um bom andamento dos processos, a execução das atividades e o alcance de resultados. A construção de uma comunicação eficaz, ela permite a interação e a integração de todo um universo corporativo. Então, todo mundo se beneficia com os resultados de uma boa comunicação, de uma comunicação eficaz. Por isso que a importância da comunicação ela fica cada vez mais crescente nos processos de gestão e na divulgação institucional propriamente dita. A comunicação ela foi assumindo novas características, né, sendo mais produzida tecnicamente e baseando-se em pesquisas de opinião junto aos diferentes públicos até ela conseguir chegar no estágio em que se encontra hoje em muitas organizações, onde ela consegue atingir um grau de sofisticação na sua elaboração e também um caráter estratégico, tanto no âmbito dos negócios quanto no conjunto dos objetivos corporativos. Estudos, né, comprovam que as organizações bem-sucedidas, elas estão sempre preocupadas em melhorar a comunicação. Elas adotam novas ferramentas e investem em treinamentos para todos se comunicarem melhor. Por quê? Porque elas conseguem enxergar que se todos ali tiverem uma boa comunicação entre si, todos estiverem bem informados sobre tudo o que acontece dentro da empresa, dá para colher ótimos resultados, né? Além disso, outras vantagens conquistadas por uma boa comunicação com os colaboradores podem ser observadas dentro das organizações, como o fortalecimento da cultura organizacional, o estímulo do bom comportamento, o aumento da credibilidade da empresa, né? A redução dos ruídos, que são as fofocas que tem dentro das empresas, e a solução de problemas e melhora a produtividade, né? A comunicação, ela é uma habilidade à medida em que personaliza os processos, tanto os internos quanto externos, conduzindo a qualificação e a eficácia como postura facilitadora no diálogo organizacional, bem como nos enfoques estratégicos que despertam interfaces diversas que alinham indiscutivelmente o discurso da ação, né? Compreender todo esse processo é aprimorar antigos modelos organizacionais em práticas diferenciadas, que contribuem para a adoção de novos métodos e estratégias, caracterizando, né, dessa forma o amplo poder que a comunicação ela possui de transformar a informação em riqueza do conhecimento, ao modo que, unindo comunicação a outros fatores, dá para se obter resultados qualitativos para uma organização. É por isso que esse tema, comunicação organizacional, ele chamou bastante a minha atenção, porque por mais que seja um tema que
vem crescendo ao longo do tempo, que vem tomando um espaço muito grande dentro das organizações, que é importante. Algumas empresas ainda não trabalham isso, né? Dentro da sua corporação, elas não dão tanta importância para isso, e é devido à falta de comunicação que vários problemas surgem. Então, para mim, a comunicação organizacional, ela é muito importante dentro de uma empresa. É sempre importante as pessoas se ouvirem para obter bons resultados lá no final. Por exemplo, eu estagiei em uma empresa onde a comunicação era algo primordial dentro dela. Os meus chefes, eles sempre estavam preocupados em saber o que eu pensava, qual era a minha opinião, e não só eu, como os outros funcionários, como os clientes, né? Então, para eles, a comunicação era importante. Com isso, né, eu quero fechar a minha apresentação e dizer o quão relevante foi a disciplina de comportamento organizacional, né? O quanto enriquecedor foram várias coisas que eu aprendi, não só com os meus colegas de classe, mas também com o professor, né? Eu sei que aonde eu for exercer a minha profissão, todos esses conceitos que eu aprendi nessa disciplina, eles vão ser bastante importantes, né? E isso eu tenho a agradecer a você, professor, por ter nos ensinado, por ter nos mostrado muitas coisas boas durante a disciplina, né? Várias ferramentas, né, que a gente pode usar aí ao longo da nossa profissão. E eu queria só pedir desculpa por 3 coisas. Primeiro, pela zoada, né? Porque, no caso, eu resolvi gravar esse horário, porque é melhor por conta da luz, né? Porque a câmera do meu celular não é tão boa. Segundo, por conta da minha fala, que eu tenho um pequeno problema na minha fala. E terceiro, por conta da minha visão, né? Porque quando eu estou falando, eu não consigo me concentrar. Não sei se você percebeu que durante a apresentação eu ficava olhando para cá, para cá, para cá, mas é por conta que eu tenho esse pequeno problema, né, de concentração. Mas é isso, professor. Eu só tenho que agradecer por tudo, por todo o conhecimento que eu adquiri na disciplina de comportamento organizacional. E é isso. Muito obrigada.